estudar a palavra de Deus, quero compartilhar uma palavra com os irmãos em Filemão, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 25. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti por esta leitura, por esta palavra maravilhosa. Pedimos a Ti, Senhor, que venha nos abençoar através dessa ministração. Que a Tua graça seja derramada nas nossas vidas. Que os nossos corações possam se alegrar em receber esta palavra. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa mensagem hoje tem um tema, e o tema é o poder do perdão e da reconciliação.
O livro de Filemão é uma carta pessoal de Paulo a um cristão chamado Filemão, pedindo que ele receba de volta seu escravo fugitivo, Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Essa pequena epístola carrega lições poderosas sobre perdão, reconciliação e transformação pela graça de Deus. A relação entre Paulo, Filemão e Onésimo, aqui do versículo 1 ao versículo 7, veja que coisa interessante. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Paulo começa escrevendo, ele diz que ele escreveu de próprio punho, ele começa escrevendo essa carta, uma carta maravilhosa. Ele tem aqui um jogo de palavras que mexe ao coração de Filemão. No versículo 4 ele diz: dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Jesus era sempre o centro das mensagens do apóstolo Paulo. No versículo 7 ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele mostra que Filemão era um grande homem de Deus, um crente de verdade, um cristão genuíno. Então Paulo inicia sua carta com palavras de gratidão e encorajamento, destacando a fé e o amor de Filemão. Paulo destaca a fé, Paulo destaca o amor, mostrando que Filemão era um homem de fé, um homem que amava. Mas ele estava diante de uma situação, ele esteve diante de uma situação que era complicada. Mas aqui estava um cristão genuíno, aqui estava um crente verdadeiro, aqui estava um homem de Deus. Filemão mostra isso não somente para Paulo, mas todos aqueles que o conheciam sabiam que Filemão era um homem de Deus. Então, Paulo agora vai fazer um pedido. E pedido, muitas vezes, é complicado, porque às vezes o pedido nos confronta. O pedido vai confrontar a nossa fé, vai confrontar as decisões que precisamos tomar. Então Onésimo era um escravo de Filemão, era um homem da casa de Filemão. Mas Onésimo pisa na bola, na casa de Filemão, e foge. E quando ele foge, ele vai até onde Paulo estava. E Paulo, homem de Deus, pregador da palavra, ele mostra para Onésimo que ele estava errado. Mas ele mostra como? Apresentando Jesus para Onésimo, mostrando para Onésimo o quê? Será que Jesus faria o que você fez? Em teus passos, o que faria Jesus, Onésimo? Onésimo se arrepende. Onésimo agora se converte a Cristo, recebe Jesus na sua alma. E agora Paulo escreve essa epístola a Filemão, justamente para fazer um pedido, para ele aceitar Onésimo de volta. Isso aqui, quando nós lemos, parece que é uma coisa fria, mas nós temos que nos colocar na situação de Filemão, como chefe, como líder, como patrão, como senhor de Onésimo. Onésimo vacilou com ele e fugiu da sua casa. Será que nós daríamos guarida a Onésimo?
fôssemos nós, se nós fôssemos Filemão, será que nós traríamos de novo o Onésimo para a nossa casa e dizer para ele: ó, meu amigo Onésimo, está tudo certo? Mas Paulo faz esse pedido e ele fala como se fosse eu mesmo: recebe meu filho. Não era filho, filho de carne, mas era um filho espiritual. E agora? Como é que faz? Será que o Filemão recebe? Então, Paulo reconheceu a hospitalidade de Filemão e sua influência sobre os outros cristãos. Aqui tem uma lição para nós. Deus nos chama a ser instrumentos de encorajamento e amor, ajudando na restauração daqueles que falharam. Então, muitas vezes, pessoas vão falhar conosco. O que nós vamos fazer? Virar as costas? O correto é virar as costas? O que mais fazemos é isso, virar as costas. Mas o correto não é esse. Então, Filemão aqui para nós uma escola. Filemão é mais do que uma escola para nós. Filemão é uma faculdade. Ele mostra para nós como se deve perdoar. Filemão é um tipo de exemplo para nós no que se tange à reconciliação. Então Deus tem nos chamado a perdoar pessoas. Deus tem nos chamado a reconciliar com pessoas. E isso não é coisa fácil, porque a nossa carne não gosta disso. Mas nós temos que vencer os desejos da nossa carne e obedecer a palavra de Deus. Perdoar é fácil? Não é. Mas nós temos que perdoar. E quando o discípulo Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Jesus olha para ele e diz: 70 vezes 7. Primeiro ele pergunta: 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Só que esse número não é um número com resultado de uma soma ou de uma multiplicação. O resultado para este número é sempre. O pedido de Paulo, perdão e reconciliação, está lá no versículo 8 ao versículo 16. Onésimo era um escravo que fugiu, mas encontrou Paulo e foi transformado pelo Evangelho. Aqui nós vemos o poder do Evangelho. Quando Onésimo foge, ele queria ir para longe da casa de Filemão. Ele queria ir para longe da presença de Filemão. Mas ele chegou até Paulo. E quando ele chega até Paulo, Paulo leva ele a Jesus. E quando Paulo leva Onésimo a Jesus, Onésimo ficou muito perto da casa de Filemão. Porque Filemão era um homem de Deus. Filemão era um homem que seguia os passos de Jesus. E agora Onésimo estava reconciliado com Deus. Porque ele pecou quando ele erra na casa de Filemão, aí ele se reconcilia com Deus. Mas ele precisava voltar à casa do seu Senhor. Ele precisava se reconciliar com Filemão. E isso não é coisa fácil. A gente se reconciliar, falar com Deus, é mais fácil do que a gente falar com o homem. A gente pedir perdão a Deus é mais fácil do que pedir perdão ao homem. Mas agora, o Evangelho entrou no coração de Onésimo. Onésimo agora estava disposto a fazer um caminho de volta. Era conversão. Então a conversão não era somente no tangente ele a Deus, mas ele tinha que converter isso, voltar atrás. Ele tinha que voltar à casa de Filemão. E para isso Paulo escreve essa carta carinhosa. Essa carta carinhosa vai tocar no coração de Filemão. Filemão estava triste, chateado.
coração duro, de braço, né, de punho cerrado. Era um homem que era generoso e ele abençoava os seus criados. Mas Onésimo erra dentro da casa de Filemão. E agora, a fé de Filemão estava sendo provada, porque ele tinha que provar sua fé agora. Não para Deus, porque Deus nos conhece, mas provar para a sociedade. E a gente às vezes vai ter que provar a nossa fé para a sociedade. Então Onésimo era um escravo que fugiu, mas encontrou Paulo e foi transformado pelo Evangelho. Paulo intercede por ele, pedindo a Filemão que o receba de volta, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. É fácil isso? Não. Mas Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Ele disse: vocês não vão encontrar facilidades, vocês vão encontrar dificuldades sempre, mas vocês precisam ter bom ânimo. Ele mostra para nós que nós temos que ser como Filemão. Filemão teve bom ânimo. Filemão agora, quando ele lê a carta de Paulo, ele se alegra porque Onésimo estava de volta. E agora ele não ia receber Onésimo mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E aqui tem uma lição para nós. O Evangelho nos chama a perdoar, restaurar e enxergar as pessoas com um novo olhar. Os olhos de Filemão agora estavam diferentes, foram mudados pelo poder do Evangelho e o poder do amor. Só o amor tem essa capacidade, não é só o amor que o Evangelho tem essa capacidade de mudar o nosso olhar. Tem gente que fala: errou comigo, já era, não quero mais saber, para mim morreu. Mas quando nós estamos em Cristo, nosso olhar deve ser o olhar de Cristo. Nós não vamos mais olhar como o homem olha. Quem olha com um olhar de rancor são as pessoas do mundo. Mas o cristão precisa olhar com o olhar de Deus, na ótica de Cristo. O compromisso do amor cristão, Filemão 1:17 a 21, Paulo se coloca no lugar de Onésimo, oferecendo-se para pagar qualquer dívida que ele tivesse feito na casa de Filemão. Paulo diz: olha, se ele ficou devendo alguma coisa, põe na minha conta. Paulo se responsabilizou. Aqui a gente vê também o coração de Paulo, um coração generoso. O cristão precisa ter um coração generoso. Paulo incentiva Filemão a agir em amor, além da obrigação, e a demonstrar a graça de Deus. E a lição para nós aqui nesse versículo 18 e 19: o perdão é um reflexo do amor de Cristo. Assim como Ele pagou a nossa dívida no Calvário, somos chamados a perdoar e restaurar relacionamentos. Então nós não somos chamados a coisas fáceis. A nossa fé só é provada quando ela é confrontada. Se a nossa fé não for confrontada, ela não vai ser provada e nós não vamos ser aprovados. Conclusão: uma nova vida em Cristo. Versículo 22 ao versículo 25. Agora tem uma transformação aqui. No versículo 22 ele diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e a Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo encerra a carta com esperança de visitar Filemão, mostrando sua confiança na obediência dele. Paulo estava preso, mas ele queria um dia retornar à casa de Filemão. Filemão era um homem que marcava a sua
geração. Filemão era um homem que mexia com os corações, né? As pessoas gostavam dele porque ele era um cristão real, um cristão de fato. E, usando aí a gíria popular, um cristão raiz. Assim como Onésimo teve uma nova identidade em Cristo, todos nós podemos experimentar transformação e reconciliação. O que você precisa perdoar hoje? O perdão libera cura e nos aproxima do coração de Deus. O que você precisa perdoar? Entenda que perdão não é esquecer. Que a gente perdoa, a gente não esquece. Mas perdão é deixar de cobrar. Nós não vamos esquecer do que alguém nos fez. Pisou no meu pé há 10 anos atrás. Eu vou lembrar da pessoa, eu vou lembrar até onde foi, né? E de repente vou sentir até a dor que eu senti naquele ano lá atrás, há 10 anos. Mas isso não pode mais doer em mim. O perdão tem esse poder. A gente não vai esquecer, mas a gente não vai cobrar mais. Então aqui nós aprendemos muito com Filemão. Filemão mostra para nós como nós devemos ser. Aprendemos com Onésimo. Onésimo se converte, agora ele volta à casa de Filemão. Quem sabe nós precisamos voltar a algum lugar para pedir perdão. Porque às vezes a gente só pensa na pessoa que pisou no nosso pé, mas às vezes nós pisamos no pé de alguém. Então nós precisamos aprender com Filemão a perdoar. Temos que aprender com Onésimo a ser perdoado, a buscar o perdão, né? A reconciliação, a pedir perdão. Mas também aprendemos com Paulo, um homem de oração, um homem que amava, um homem que colocava Jesus no centro de todas as suas falas, suas conversas, suas cartas. Jesus era o centro da vida de Paulo. Que o Senhor nos ajude, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos guardar, que o Senhor possa nos conduzir por um caminho seguro, por um caminho de paz, por um caminho de alegria, por um caminho de prosperidade, e que nós possamos receber essa palavra com alegria e colocar essa palavra em prática, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, que continue falando conosco, derramando essa graça nos nossos corações, que o Senhor continue ministrando essa palavra nas nossas vidas, e que possamos, Senhor, receber, ó Pai, o toque do Teu Espírito em nós. Estamos vivendo nesse mundo, o Senhor disse que teríamos aflições, mas que era para ter bom ânimo. Estamos aqui diante do Senhor, pedindo a Ti que nos ajude a perdoar pessoas, a reconciliação faça parte das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude também a irmos a alguém que, quem sabe, nós ferimos um dia, que nós possamos pedir perdão a essas pessoas, ou a essa pessoa. Que o Senhor nos ensine a ser como Filemão, que o Senhor nos ensine a ser como Onésimo, e que o Senhor nos ensine a ser como o apóstolo Paulo, o homem das letras, o homem da oração, o homem que buscava o Senhor, e Jesus era sempre o centro da vida do apóstolo Paulo. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, na nossa busca, nas nossas decisões, nas nossas conversas. Senhor, que Tu esteja sempre à nossa frente. Nos abençoe. Igreja de Cristo, do amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundante.